Evangelho de Marcos, no capítulo 6, diz assim a palavra de Jesus. E partindo dali, Jesus, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aqui, vamos por enquanto só até aqui. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus volta à sua terra. Qual é a terra de Jesus? Nazaré. Isso. Então, Jesus chega ali em Nazaré e diz ali que ele tem os seguidores, os discípulos o seguiam. E no sábado ele estava onde? Na sinagoga. E muitos o ouviam. Então, inicialmente nós olhamos aí um contexto de uma pessoa que está sendo seguida por várias pessoas. Chegou na terra dele, aquele homem chegou na terra com vários seguidores, está no sábado e vai lá, está pregando, está falando, e muitas pessoas ouvindo e começam a indagar. Olha, as indagações inicialmente elas são positivas. Sabedoria é essa que ele fala? Aí de repente, essas coisas, essas maravilhas que fazem por suas mãos. E continuando o texto, no versículo 3, eles continuam aqui. Aí já entra alguém que conhece Jesus e fala: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Vou até abrir um aspas aqui. Aqui já é uma das primeiras partes quando as pessoas falam que Maria só teve Jesus. Aqui nós já nesse primeiro texto aqui nós já sabemos quando alguém fala: não, Maria morreu virgem. Há indagações quando eles falam sobre irmãos serem primos, mas deste contexto, como eles dão os nomes diretamente, esses são irmãos consanguíneos e irmãs diretamente, filhos de Maria. E ele fala, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, em primeiro momento, Jesus é aquele que chega na terra, tem os seguidores, fala de maravilhas. Quando se coloca ali algumas pessoas que já o conhecem, ele é o filho do carpinteiro, ele tem as irmãs e tudo. Como pode uma pessoa comum fazer algum desse tipo de coisa, de maravilha? E aí começam a aparecer a situação da incredulidade. Aí o Senhor vem aqui no versículo 4 e disse, Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, aqui é aquele resumo de que santo de casa não faz milagre, Quantas vezes nós temos a situação que você comenta com uma pessoa conhecida sobre um milagre que aconteceu ali na igreja, uma pessoa estava ruim e alguém pôs a mão, orou e cessou a febre e acabou, e o vizinho ouve, o parente ouve e fala: olha, que interessante, olha que bom, que Deus maravilhoso, que milagre. Olha, na minha igreja teve uma pessoa que foi curada de câncer. Olha, que interessante. Aí você pega e fala: hoje eu estava conversando com uma pessoa lá no meu serviço e ela pediu uma oração porque ela estava com dor de cabeça, eu orei e a dor de cabeça passou. Aí a pessoa já fica meio assim: será? Eu acho que ela tomou um comprimidinho. Será que foi milagre mesmo? Aquela pessoa lá disse que foi fazer um exame e pegou. Não, já não era nada, foi erro do primeiro exame. Nós passamos muitas situações com as pessoas do nosso convívio, principalmente no meio da nossa família. No meio da nossa família é complicado eles imaginarem que você possa ser um instrumento de cura, um instrumento de levar uma palavra de transformação. Por quê? Porque eles não creem. Porque simplesmente olham para nós e olham o nosso exterior. Então,
A Vilma que está na festa, que dança e tudo mais, se a pessoa tiver com uma dor de cabeça, vai pôr a mão e vai curar? Não vai, né? Não é Deus, não é Jesus, né? Então, nós passamos por muitas situações em que as pessoas olham para nós da mesma forma que aconteceu ali com Jesus, nesse contexto. Não vai dar muito certo, não. Ele é filho de um carpinteiro, gente. As irmãs dele estão aqui, tudo. Ele é igual a gente. Ele não vai fazer milagre nenhum. A Eliette orar pela filha dela. A Eliette lá, já corre direto para o hospital, Eliette. A menina está desse jeito, vai estar orando. Para quê? Sabe, coisas assim. Então, dentro das pessoas que estão no nosso convívio, no dia a dia, não olham para nós como pessoas que podem ser usadas, sim, por Deus. E o Senhor, Ele fala, justamente por causa do quê? Da incredulidade. A gente continua lendo aqui no texto. No versículo 5 continua. O Senhor Jesus, né? E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Até o Senhor Jesus, ele, na hora que chegou ali, que ele... em vários outros textos, dizia-se que multidões eram curadas em outras cidades. Aonde o Senhor passava, havia cura, havia libertação, as pessoas quando estavam endemoniadas. Por quê? Porque ouviam falar, um homem que vem, que anuncia de Deus, se diz filho de Deus, ele vai passar e ele está trazendo cura. Aí o povo, então ele vai trazer a cura. Aí enche-se de fé, crê que aquilo vai acontecer e com a fé, com a crença, creio que vai, e a pessoa vai e ela consegue a cura, a transformação. Agora, quando é simplesmente, a pessoa, a irmãzinha ali vai estar curando, mas eu conheço ela, e as pessoas olham para nós. Mas isso o Senhor, Ele já havia falado que iria acontecer essas coisas, porque um profeta dentro ali da sua casa, ele não tem, a pessoa olha e ela não crê que ela pode ser um instrumento, mas isso é porque há algo dentro da própria pessoa, ela é tomada de uma incredulidade, ela é tomada de que ela só acredita vendo, ou ela só acredita se o próprio Deus fizer, mas ela não acredita que a tua oração pode estar curando, a sua oração pode estar transformando. Por quê? Porque estamos vivendo em comum. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos cada vez mais crer sim, que nós somos instrumentos de Deus, que nós somos pessoas que podemos levar a cura, que nós somos pessoas que podemos levar uma palavra que pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes nós com receios no meio da nossa família, porque nós não queremos ser taxados de os chatos, ou lá vem o crente ali, lá vem aquele que só fala de Deus, lá vem aquele que só fala de Jesus, e às vezes nós deixamos de falar, porque a gente pensa assim, nem vou falar mesmo, né? Pessoal, a gente fala, o pessoal nem acredita, por que eu vou falar? Nem vou falar mais. A maioria das vezes, nós fazemos o que muitas pessoas fazem, e nós precisamos tomar o cuidado de não acabarmos trazendo esta incredulidade que eles têm, olhando para nós, porque nós precisamos mostrar o contrário, que sim, nós cremos. Quando temos aquela situação dentro da família, aquela coisa assim, a criança tem aquele sonho que é, aos nossos olhos, gente, isso acontece com um ou outro no mundo, isso não vai acontecer com você. Aí a gente fica com aquele meio jeitinho de falar assim, né? Não vou estragar o sonho da criança, não vou falar que isso nunca vai acontecer, mas também não vou encher ela de esperança para não frustrar. Então,
Mãe, quando eu crescer, eu vou fazer um espetáculo na Broadway. Ai, filha, mas para Broadway, pelo amor de Deus, só quem vai? Nunca você vai para Broadway. Pronto, eu matei o sonho da criança. Pronto, você matou o sonho. Não, você vai sim, se for os planos de Deus para você, você vai. Ai, você é dono de um banco um dia, estou fazendo economia, um dia você é dona de um banco. Mas quem é dono de banco, gente? Nunca você vai ser um negócio desse, né? Não, estude para isso, lute para isso, busque isso. Você quer? O Senhor, Ele quer que você crê que isso vai acontecer, né? Busque direção de Deus para que isso possa acontecer na sua vida. Mas tem pessoas que matam os sonhos. E às vezes nós, por também não acreditarmos tanto assim, nós matamos os sonhos de outras pessoas. E nós precisamos mostrar para as pessoas que sim, nós cremos, que nós temos um Deus que é um Deus do impossível, que é um Deus que faz milagres. Amém? Então vamos dar um pulinho lá em Marcos, um pouquinho mais para frente, Marcos 9. Vamos ler a partir do versículo 14, Marcos 9, 14. E diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, aí chama Jesus, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E Jesus responde, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E pede para levar o rapaz lá à frente. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós precisamos buscar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude nisso. Tanto que no versículo ele fala: e logo o pai do menino clamando com lágrimas. Às vezes a gente quer alguma coisinha e pede assim: eu acredito que Deus vai fazer, eu acredito, mas se Deus fizer tá bom, se Deus não fizer tá bom. Você está crendo mesmo? Se fizer tá, se não fizer não tá. Mas ele fala aqui, que ele fala, com lágrimas. Você imagina o quanto este homem estava clamando para Deus, para que aquela situação daquele filho mudasse. E ele vai e ele se abre para Deus. Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Será que nós já paramos para olhar em algumas coisas que você já sonhou tanto, mas você, pensando bem, refletindo bem, você fala: eu acho que eu não estou crendo tanto, porque os meus pensamentos são mais do que eu acho que não vai dar certo, né? Eu acho que eu não estou nesse ponto, acho que eu não vou chegar lá, não. Acho que não vai. Isso daí. Ou então quando nós temos aquela coisa assim de: eu acho que eu já estou pedindo demais para Deus. O que eu já vi de gente falar assim: eu acho que, não, isso eu não vou pedir, acho que eu já estou pedindo demais. Não, irmãos, é lícito. Pedir para o Senhor é totalmente lícito. Nós temos que ver o que nós estamos pedindo para o Senhor, para não nos tirarmos da presença do Senhor. Se você for pedir alguma coisa do tipo: Deus, eu quero
a minha casa lá na Flórida, e você nunca mais vai vir na igreja, irmãos, eu estou para te dizer que você não vai ter essa casa na Flórida, porque se for para você ter alguma coisa para te afastar da presença do Senhor, Ele não jamais vai fazer. Mas nós precisamos colocar os nossos sonhos e pedir para que o Senhor esteja nos dirigindo, e quando nós estamos sem essa fé, porque tem algumas coisas que a gente fala, precisa de muita fé, Senhor, para acreditar, mas me ajuda nessa minha incredulidade, ou às vezes eu estou vivendo uma situação tão difícil, que eu já não estou vendo mais saída, mas eu sei que o Senhor pode. E vocês veem aqui que lá no versículo 18, quando ele fala, né, eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Os discípulos, eles já estavam caminhando com o Senhor já tinha passado para eles, ensinado para eles, lá em Marcos 6, andando de 2 em 2, como orar, como falar, o que fazer, como você vai ser bem recebido ou não. Ali no finalzinho do capítulo 6, o Senhor já tinha dado orientação. E aí o Senhor, por isso que ele fala, né? Geração incrédula. Para que o milagre aconteça, você precisa crer. Precisa sim o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas se você tem algo que você pede para Deus e nem você mesmo crê, como é que isso pode acontecer, né? Mas algumas coisas, irmãos, lá no finalzinho do versículo, eles perguntam no versículo 28, né? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar o demônio lá do menino, né? Jesus, por que nós não podemos, né? Por que isso não aconteceu? Por que esse milagre não aconteceu? O Senhor nos ensinou, nós fizemos e isso não aconteceu. E ele fala, disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então tem algumas transformações, algumas curas, alguns milagres que o Senhor quer ver a nossa total dedicação. Se nós fazemos, estamos orando bastante. Você já colocou essa causa que você tem diante de Deus e falou, Senhor, eu vou jejuar referente a esta causa, Senhor, crendo que o Senhor está me ouvindo, crendo que no momento em que o Senhor planejou, isto vai acontecer. Crendo que o Senhor faz sempre o melhor para os seus filhos. Irmãos, Ele tem visto a nossa busca, Ele tem visto o quanto nós temos buscado fazer a vontade dEle, agradá-lo, adorando, mostrando para Ele que nós somos dependentes dEle. Mas nós precisamos também isso colocar em prática através das nossas vidas. E não quando estamos no meio dos nossos familiares, quando olham para a gente, mostra a sua fé, mostra que você crê. Mate o sonho de ninguém. Não permitam que as pessoas matem o seu sonho. Um dia que você estiver comentando com alguém na sua família que você deseja alguma coisa, você viu uma casa e você quis aquela casa, ou você viu um carro, ou você almejou um serviço melhor, ou você vai comentar alguma coisa do seu dia a dia que essa pessoa pega e fala, mas aí tá difícil, hein, filho? Mas fala, mas eu tenho o Deus do impossível. Pode ser difícil aos olhos humanos, mas ao que crê tudo é possível. E o meu Deus é um Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Você peça para que Ele te use na família para falar sobre Deus. Você peça para que Ele te use no seu serviço. Você peça para que Ele te use em todo e qualquer lugar. E mostre com as suas palavras e com as suas atitudes que você realmente crê. Não duvide, irmão. Não duvida não duvida do poder de Deus, ele é um Deus maravilhoso. E para nós encerrarmos, vamos dar um pulinho, Salmo 40. Salmos 40. O problema é que tem muitas pessoas que acabam desistindo. Demora um pouquinho, aí fala, Deus não atendeu, não. Né? Passa para o próximo, aí vira a página. Esse pedido não foi. E Deus nem deu a palavra para você mudar o sonho, tá?
o seu desejo. Porque às vezes aí é você que matou o seu desejo. Você que encerrou o seu sonho. Porque se um dia estiver na palavra, você estiver ouvindo e o Senhor tocar no seu coração que você desista, é porque isso não era planos dele para você. Às vezes são as nossas vontades e muitas vezes não estão encaixadas dentro do plano de Deus para as nossas vidas. E aí Salmo 40 diz assim, Davi fala: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Eu tenho certeza que o Senhor já tem liberado tantos sonhos, tantos livramentos, tantas coisas maravilhosas, que se nós realmente pararmos, nós passaríamos dias aí contando: nossa, se eu olhar para trás e ver hoje, Deus mudou tanta coisa, Deus fez isso, fez aquilo. Tudo isso são coisas que o Senhor vai colocando dentro das nossas vidas. E nós precisamos transmitir isso para as pessoas. Então, irmãos, se você tem algo que você está esperando do Senhor, continua crendo. Não mate esse seu desejo, a não ser que não esteja de acordo, em concordância com a palavra, mas continue crendo. E um dia que alguém vier matar o teu sonho, você fala: não, eu vou esperar com paciência, porque o Senhor está trabalhando em mim até o momento de realizar. O Senhor está trabalhando em mim até o momento em que Ele vai mandar a cura. O Senhor está trabalhando dentro da minha vida até o momento de eu ver a transformação nesse familiar. O Senhor está trabalhando na minha vida para várias coisas até o momento certo. Enquanto eu estiver esperando com paciência e crendo que o Senhor tem o melhor para a minha vida, eu sei que o Senhor vai estar fazendo. Então, por que nós vimos, por que Davi pega e fala: esperei com paciência? Porque ele acreditava nesse Deus de maravilhas. Esse Deus que sara, esse Deus que transforma, esse Deus que liberta e que principalmente nos salva e nos quer ao lado dele. Amém, irmãos? Você crê? Crê mesmo? Eu crê. Creinho. É que às vezes a gente fala que crê, mas não crê, né? Fala: eu creio. Vai falar: ai, Senhor, mas tá tão difícil. Não, eu não sei se eu creio mesmo. Então, quando você estiver nessas de creio, mas não creio tanto, fala: Senhor, eu creio, mas eu tô meio com o pé atrás, mas me ajuda nessa minha... Bota os dois pés para frente, né? Porque às vezes a gente crê com o pezinho atrás. Não, bota os dois pés para frente, vai para frente. Fala: Senhor, eu quero fazer tal coisa. Se o Senhor assim me permitir, que eu creio que o Senhor está me ouvindo, me ajuda. Se não for para fazer, o Senhor vai colocar um impedimento. Ele põe impedimentos. Pede para o Senhor. Tenha fé, porque às vezes a gente tem medo de também pedir para Deus colocar impedimento, porque a gente quer tanto. Você quer tanto uma coisa, quer tanto, que às vezes a gente não aceita o meio não de Deus, né? Aí o melhor a fazer é: Senhor, eu quero isso. E eu vou para frente e vou fazer isso. Se não for para ser isso, coloca o impedimento. Aí já pensou, não acontece? Você fala: puxa, mas eu queria tanto, Deus. Mas é melhor que a gente creia, é melhor você fazer da forma dele, porque a forma dele é sempre o melhor. Por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Ele é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Amém? Você crê? Então levante, fique. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo e crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém?
Pai, nós te adoramos, Senhor, em todo tempo. Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Pai, que seja feita a Sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Mas o Senhor conhece o desejo do nosso coração, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos nesse momento, Pai. Se há algum espírito de incredulidade aqui que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor tem o melhor para os Teus filhos, Senhor. Às vezes não é o que nós desejamos, mas o Senhor sempre faz o melhor, Pai. É em nome de Jesus que nós colocamos os nossos sonhos diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida, Pai, para que seja tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós cremos num Deus que opera maravilhas, nós cremos num Deus maravilhoso que faz milagres, que traz a cura, que traz a libertação. Nós cremos num Deus maravilhoso que vai nos usar no meio da nossa família. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai usar a vida de cada filho Teu aqui, Senhor, para levar a transformação aos seus familiares, Senhor, para que o espírito de incredulidade caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Usa das nossas vidas, Senhor. Nós queremos mais e mais levar a Tua palavra em todo o tempo, Pai, para que todos possam ver esse Deus maravilhoso que cura, que liberta, que transforma, Pai. Que nós possamos ser, Pai, em todo o tempo, filhos Teus que falam do Teu amor, Pai. Que nós possamos ser Seus instrumentos em todos os lugares, Pai. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, Pai, também. É em nome de Jesus que nós, Pai, te consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Que seja sempre feito a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.